Me chamo Juana Gouveia, tenho 32 anos, sou formada em Ciências Sociais pela UFMA. Eu sou orientadora social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, aqui de Açailândia. O mercado de trabalho para uma pessoa trans, ele é bem complicado, né? Ainda mais quando você está no espectro do feminino, né? Eu acho que para os homens trans devem ter dificuldades também, mas eu acho que por eles terem uma maior passabilidade, dependendo do grau de transição que a pessoa tá, é mais fácil. Mas geralmente para mulheres trans e travestis é bem mais complicado. A minha trajetória de trabalho ela é um pouco marcada por questões relacionadas também à minha sexualidade, porque antes da minha transição, eu trabalho antes de transicionar, então eu já sentia dificuldade por não ser um corpo heteronormativo. E as minhas experiências pós-transição, né, depois da transição, elas estão muito atravessadas pela universidade, né? Trabalhei num projeto de pesquisa que não tinha essas questões, né, tão marcadas, essas questões de transfobia. Claro que a transfobia não é só violência, agressão, aquela coisa mais evidente, né? É um processo que também é silencioso, existem inúmeras violências, mas são coisas que a gente consegue lidar mais do que esse alejamento mais dado, né? Então, assim, apesar de tudo isso, eu posso dizer que eu tenho um certo privilégio, assim, por ter tido alguns acessos que, por exemplo, estar na universidade é um acesso muito importante que muita gente não tem. Abre muitas portas, inclusive não só portas de outras relações, mas portas dentro da gente no sentido de a gente ter mais entendimento, né, sobre as nossas próprias questões, ter mais autonomia. A gente tem que entender e ter consciência de que a gente pode e deve estar em todo o lugar que a gente quiser estar. Claro que existem espaços que não são feitos e jamais serão para nós, né? São espaços evidentemente violentos e que por uma questão de autocuidado, né, de saúde mesmo, mental e na nossa sanidade, a gente não precisa estar nesses lugares. Eu acho que entender isso é um processo bem importante. Quando eu vim trabalhar nessa minha última ocupação, né, eu comecei a trabalhar com criança e adolescente. Eu trabalho com criança e adolescente. E eu nunca tive vontade de trabalhar com esse público, né, justamente porque a gente tem um preconceito, né, com a juventude, de achar que o processo de violência são maiores, que criança é mais difícil e adolescente mais ainda. Mas aí eu soube que não, que são tão difíceis ou tão fáceis quanto nós, né, que nos dizemos os maduros, né, adultos. E aí quando eu vim para esse trabalho, isso foi super bem recebida no geral, apesar dos olhares, né, dos estranhamentos que são comuns, que a gente não conhece, né? E aí hoje em dia sou muito entrosada com os meus orientandos e aí não subestimar a juventude foi o principal aprendizado desse trabalho, assim. E ter noção de que a gente realmente pode estar em qualquer lugar, sabe? Que a gente pode lidar com qualquer pessoa. A minha outra experiência de trabalho, né? Eu já tinha essa noção, eu trabalhava com muita gente, conhecia gente o tempo todo, era trabalho itinerante, então eu lidava com todo tipo de gente, mas lidar especificamente com criança e adolescente é uma experiência que eu ainda não tinha tido, então tá sendo uma experiência bem válida, assim, no sentido inclusive de pensar como a formação dessas crianças e adolescentes vão ser diferentes, sabe? Porque elas vão ter uma referência que elas nunca imaginaram que elas teriam, de uma pessoa trans e que elas respeitam, que elas se espelham. É muito bom você ouvir de uma criança e de um adolescente que você, enquanto corpo trans, travesti, inspira, sabe? Que a pessoa quer ser como você. Eu não cresci com uma referência dessa. Imagina você LGBT crescer só com referências cisgêneros, assim. Então, uma criança cis ou trans, seja lá o que for, crescer com uma referência não normativa é muito importante também, né? Então, assim, estejam em qualquer lugar que vocês quiserem estar, porque a gente está no mundo, a gente faz parte do mundo, a gente não é extraterrestre, né? Esse mundo também pertence a nós, ele também é feito por nós.